Oi, tudo bem com você? Será que Deus já falou com você e você não percebeu? Será que você já escutou a voz de Deus e às vezes você achou que era coisa da sua cabeça ou algo assim? Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Nós vamos ver como que Deus falou com Samuel, ainda jovem, e ele não sabia que era o próprio Deus que estava falando com ele. Então, me acompanhe aqui nesse vídeo, que Deus esteja nos abençoando aqui mais uma vez no nosso canal. Então hoje, continuando, nossa série, falando sobre os nomes das classes da escola dominical. Eu já falei aqui sobre a classe Cordeirinhos de Cristo, já falei sobre a classe Davi, que são ali das crianças, e hoje vamos falar sobre a classe Samuel, a classe dos adolescentes ali, né, pré-adolescentes. Ainda temos a classe Timóteo, classe Débora, classe Heróis da Fé. Então ainda tem mais alguns vídeos para frente aí, então acompanhe aqui. Se você quiser continuar acompanhando essa série, se inscreve aqui no canal, que quando a gente postar os vídeos, você fica sabendo, né? E deixa o seu like aqui também, sua curtida aqui pra gente, para fortalecer aqui o canal, né? Pra gente poder crescer mais um pouco. Então vamos lá. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, nós vemos aqui quando Samuel, ele ainda jovem, ele escutou a voz de Deus, mas ele ainda não entendia que era a voz de Deus. A história dele começa antes dele nascer. A mãe dele, que era a Ana, ela pediu a Deus em oração que lhe desse um filho. E se esse filho viesse, ele seria consagrado ao Senhor. E ela fez esse voto ao Senhor. Ela até foi confundida pelo próprio Eli, que era o sacerdote daquela época, como se ela estivesse bêbada ali no templo, mas ela estava ali falando com o Senhor, apenas murmurando, né? Então ela pediu ali ao Senhor, fez esse voto ao Senhor, que quando ela tivesse um filho, e esse filho já tivesse numa certa idade, ela ia entregar ao sacerdote ali para servir ao Senhor. E foi assim que aconteceu. Deus deu o filho a ela, esse filho veio se chamar Samuel, e ele foi para servir ali no templo. E ele esteve ali junto com Eli, que era o sacerdote daquela época. E Eli tinha 2 filhos. E esses 2 filhos não eram bons exemplos, vamos dizer assim, né? Eles eram para ser os próximos sacerdotes. O sacerdócio era passado de pai para filho. Só que esses filhos dele não eram bons exemplos. Eles praticavam coisas muito erradas ali no templo. E eles não poderiam ser sacerdotes ali no templo, servir ao Senhor, ter esse privilégio de estar servindo ao Senhor, por causa das atitudes que eles tinham, que eram reprovadas pelo Senhor. E aí Samuel foi ali sendo criado por Eli no templo e aprendendo o que era ser um servo do Senhor. E em um determinado momento, no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, nós temos esse texto: o menino Samuel servia no templo diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo onde estava a Arca da Aliança. Antes que as lâmpadas de Deus se apagassem, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. E aqui, seguindo o texto, nós vamos ver que isso aconteceu por 3 vezes. E aí Samuel, achando que era o sacerdote que estava chamando, né? Estava chamando ele ali. E chegava lá em Eli e falava: Eli, você está me chamando? O que você está precisando? O que você quer? Estou aqui para te ajudar, estou aqui para ficar com o Senhor. Fala o que o Senhor quer. E aí Eli falava: não, eu não estou te chamando, não. Vai lá, volta a dormir, volta a deitar no seu lugar lá. E isso aconteceu, né? 3 vezes. E nós podemos ver aqui, né, nesse texto que eu acabei de ler, que a palavra do Senhor já era coisa rara. Deus já não se manifestava mais diante do povo. O povo já estava tão corrompido que Deus já não tinha o prazer de estar ali com o povo. O Eli, ele demorou 3 vezes para poder entender que aquela voz que Samuel estava escutando ali no templo, que eles estavam perto da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, né? Aí Eli falou: poxa, mas espera aí,
Já é a terceira vez que esse menino vem aqui falando que alguém chamou ele. Deve ser Deus. Só pode ser Deus, porque a gente está aqui no templo, Deus está aqui. E ele deve estar falando com Samuel. E aí nós vemos aqui no verso 7, olha o que aconteceu aqui, olha. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E aí Eli falou com ele, olha, no verso 9. Vá deitar, se alguém chamar, diga, fala Senhor, pois o teu servo ouve. Então aqui ele já percebeu, finalmente percebeu, né, que aquela voz não era coisa da cabeça de Samuel, era o próprio Senhor falando com ele. No verso 10. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou outra vez, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala porque o teu servo ouve. Então finalmente ali Deus deu a mensagem a ele, e é interessante que na primeira vez que Deus falou com Samuel, era umas palavras fortes, pesadas, porque Deus estava ali condenando os filhos de Eli e condenando o próprio Eli, porque Eli via o que os filhos dele faziam, eles faziam festas profanas no templo, e Eli sabia que eles estavam fazendo, e ele acobertava isso, ele deixava, ele passava pano. E Samuel, ele cresceu nesse ambiente, servindo a Deus e vendo o que os que eram para ser exemplo fazendo as coisas erradas. E Samuel poderia ter se corrompido com isso, mas o próprio Deus interveio ali e falou, olha, esses vão pagar com a própria vida por causa das coisas que eles fazem. Mas esse não é o foco desse vídeo de hoje, é a voz do Senhor. E quantas vezes você pode ter ouvido a voz do Senhor e não sabia que era Ele? Quantas vezes você sentiu aquele impulso de fazer algo que era importante a ser feito e você ficou naquela assim, será que é para fazer ou não? E nós que somos cristãos, que temos o Espírito Santo, nós precisamos ter em mente que o que às vezes nós o conhecemos como consciência, agora se chama Espírito Santo. Às vezes o nosso Espírito Santo que habita em nós está fazendo com que a gente faça algo, que a gente fale algo, ou está trazendo uma mensagem até mesmo de correção, como aconteceu aqui com Samuel, e a gente não sabe quem é, não sabe o que é aquilo. E é importante a gente fazer igual Samuel, se a gente não sabe, se a gente está escutando algo, a gente procurar alguém que pode nos ajudar. Ali Samuel, ele nem sabia o que era aquela voz, e ele foi em Eli, e Eli, pela sua experiência que ele já teve antes, ele então percebeu que aquilo não era uma voz humana, não era algo terreno, era algo sobrenatural. É claro que a gente precisa encontrar pessoas para nos auxiliar quando a gente tiver essas dúvidas, quando nós sentimos que tem algo acontecendo e a gente não está entendendo o que é, mas nós precisamos entender que o mais importante não é o que essas pessoas vão falar para a gente, e sim o que Deus está falando. Ali, ele poderia ter seguido o exemplo de Eli e dos filhos deles, que não eram bons exemplos, mas ele ouviu a voz de Deus. Que a gente possa estar ouvindo a voz do Senhor. Ali na nossa igreja, a nossa classe Samuel é a classe dos jovens, é a classe onde eles estão ouvindo muitas vozes de fora, muitos conselhos errados, muitos exemplos errados que a gente encontra hoje, com esse mundo globalizado, com internet, com televisão, tudo tão fácil pra gente, mas que a gente possa estar sensível a escutar a voz do Senhor. E se um dia a gente tiver dúvida, ir nas pessoas certas para saber se é o Espírito Santo que está falando com a gente, se é o Espírito Santo que está nos mandando fazer algo. Se você escutar algo, se você sentir algo, pergunte ao próprio Deus em oração, se é Ele que está falando com você, se aquilo veio dele, que certamente Ele vai te responder. Então, fiquem com Deus, deixe aqui o seu like, confere se você está inscrito aqui no nosso canal e que Deus nos abençoe.